o fundo, eu ia colocar o fundo aqui bem maneiro, que é esse aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se meu e-mail vai abrir aqui, né? Peraí. Ah, sim, tá aqui. Nossa, o computador tá lento, caramba. Deixa eu ver. Ah, não vai abrir aqui, não. Ah, abriu sim. Eu ia colocar esse fundo aqui, ó. Esse aqui é a nossa nova aquisição, ó. Esse aqui se chama Jorel. E esse aqui é o irmão do Jorel. Eu ia colocar esse fundo. Chegou esses dias esse cara aqui, ó, pequenininho aqui. Pequenininho da perna curta aqui. Jorel e irmão do Jorel. Figuras, tá? Duas figuras. Sim, é o nome do desenho. Já viu o irmão do Jorel? Pô, é muito irado, cara. O irmão do Jorel é muito massa. O desenho é fantástico, engraçadíssimo. Esse aqui é um Border Collie, Luísa. O marrom maior é um Border. E esse aqui é uma raça chamada Corgi. É um pequenininho, ele fica orelhudo e com a perninha curta. É, isso mesmo, da Inglaterra, isso aí. Ele é perninha curta e orelhudo. Ele fica baixinho, gordo, orelhudo e perna curta. Todo disforme, entendeu? E esse aqui é um Border Collie. Ele Esse também aqui, não tem rabo, não, eu acho. não, esse tem. Existe uma variante dele, falando em variante aí, né? Existe uma sub-raça que é sem rabo, mas esse que a gente tem é com rabo. Border Collie, energia total, né? Quem conhece? E esse aqui né, a gente está conhecendo agora, mas é meio bobão, assim, meio figuraça. Gosto de fazer umas brincadeiras, mas é novinho ainda. Se bem que ele veio da Bahia, né? Tirando os preconceitos aí, já viu como é que é, né? Baiano, mais tranquilo. Border Collie veio de São Paulo. Eu ia colocar esse fundo aí, mas não deu. Enfim. Bom, vamos lá. O desenhozinho do Irmão do Jorel, que passa no. Acho que passa no Cartoon, né? Cartoon Network. Ele. Ele foi, para curiosidade nossa, ele foi desenvolvido, foi criado por capixaba, por um capixaba. O cara lá de Vitória criou um desenho, só que na versão original ele criou o desenho para adulto, e aí o Cartoon gostou pra caramba do desenho e comprou os direitos, né, do desenho desse cara de Vitória, e o cara adaptou o desenho todo para o público infantil, né? Mais ou menos, né? Porque se você for assistir o desenho, você vai ver que as piadinhas ali, né, as tiradas são todas meio ácidas, assim, né? Tem umas piadas que criança não entende muito. Mas é o único desenho brasileiro que passa no Cartoon Network de vários lugares do mundo, inclusive. Cara, foi sagaz ali, tá ganhando dinheiro em cima disso. Na verdade, os caras são muito talentosos, né? Porque o desenho é muito engraçado. O cara consegue fazer umas historinhas ali bem bonitinhas, bem, assim, legais, assim, bem engraçadas. Mas vamos lá, olha só para a gente retomar, né? E aí, assim, fazendo uma perspectiva do nosso planejamento aí para o término do ano, né? Qual é o meu planejamento, né? A gente continuar aqui nas aulas online, mesmo sistema, mesma coisa, avaliação do mesmo jeito, não muda nada, né? O sistema não vai mudar, a gente tem só, né, um bimestre aí que começou, que é o quarto, né? Que a gente vai encerrar. E o conteúdo desse bimestre, basicamente, seria o conteúdo desse aí, que é esse capítulo, né, estudo dos gases,
e a gente vai começar um pouquinho de cálculo estequiométrico. Eu prefiro deixar a parte pior do cálculo estequiométrico, eu vou preferir deixar para a gente um possível, né, o possível retorno, né, porque é um assunto que volta e meia está aí enfim, no cotidiano nem se fala, mas é aplicado, né, em várias situações, mas é também aplicado, né, muito nas provas do Enem, principalmente, e seria legal eu estar junto com vocês para a gente discutir, né, o cálculo estequiométrico, que não é nada complicado, mas que depende um pouquinho de interpretação de texto e tudo mais. Isso eu queria praticar com vocês no presencial. Mas nada impede de a gente começar também daqui a uns dias esse assunto, tá? Pelo menos uma introdução. Então a gente está começando o quarto bimestre, né? A gente começou, na verdade, o quarto bimestre antes das férias, antes do início das férias, com esse assunto aí, que é estudo dos gases, né? Que é um assunto que também vocês vão ver na física, né? Mas com uma outra visão, na visão da física. E a gente falou de algumas coisas já, né, bastante importante quando a gente começou a estudar esse assunto, né? Teve lá uma aula, né, ou duas, não me lembro, antes do recesso, né, antes das férias, e eu deixei uma lista de exercícios e tudo mais sobre esse assunto. O que a gente abordou, né, antes das férias? A gente viu, basicamente, né, as propriedades dos gases, né, que são moléculas que estão em movimento, né, esse movimento aleatório, né, dentro de um recipiente, né, ou não, né. A característica principal dos gases é que as moléculas que compõem, né, esse sistema são moléculas que têm fraca interação intermolecular entre elas, né, por isso que elas estão em constante movimento, né, e esse movimento aleatório, né, ocasiona choques, né, colisões na parede do recipiente, né, aqui nas paredes do recipiente, e essa colisão, né, frontal, essa colisão frente a frente, né, aí, com a parede, tem uma força, né, e essa força, então, gera que a gente chama de pressão, né, pressão, então, é a força que a gente viu, força aplicada por essa molécula, dividido pela área, né, que essa molécula se chocou, né? Então, a área que a gente calcula em metro quadrado, né? E a força é dado em Newton, né? Então, no sistema internacional, a pressão é Newton barra metro quadrado, não é isso? É a unidade de pressão, né? Seria a unidade no sistema internacional. A gente usa, né, outras unidades que se convertem, né, que ATM, né, ou milímetro de mercúrio, que também é uma outra unidade de pressão, Pascal, né, bar, Torr, e por aí vai, né, que são unidades, né, derivadas dessa unidade aqui do sistema internacional, né. A que a gente usa na química, para ser mais preciso, né, na química a gente usa muito ATM e milímetro de mercúrio, né, sendo que um ATM, né, um ATM é igual a 760 milímetros de Hg, que é mercúrio, né? ATM seria a pressão atmosférica, ou seja, a pressão medida ao nível do mar, né? Se você sobe, né, do nível do mar ou desce, você tem variação nessa pressão atmosférica, obviamente dado pelas condições de nuvens, né, e tudo mais. Do ar, né, da densidade do próprio ar. Então, pressão, né, falamos do cálculo de pressão, enfim, falamos aí das conversões, né, que eu já acabei de falar. E aí nós entramos num assunto, né, que aí a gente começou e terminou esse assunto, que seriam as transformações gasosas. O que seriam transformações gasosas? Bom, eu tenho uma condição inicial de pressão, volume e temperatura, né, de um determinado gás dentro de um recipiente. Se eu altero essas condições, né, qual vai ser o valor dessas novas variáveis? Por exemplo, se eu tenho um recipiente, eu tenho uma pressão tal, uma temperatura tal, um volume tal. Se eu mantenho, por exemplo, volume constante e aumento a temperatura, o que vai acontecer dentro desse recipiente? Né? Se eu aumento a temperatura,
o número de colisões ali, a cinética dos gases vai aumentar, consequentemente vai aumentar a pressão, né? Então é possível a gente fazer uma previsão de como vai ser o novo valor de temperatura, de volume, de pressão, se eu conhecer os valores iniciais, né? Então nós vimos algumas transformações, vou passar mais rapidamente aqui, né? Que a primeira delas que é a lei de Boyle-Mariot. O que é a lei de Boyle-Mariot? Basicamente, o que seria? Bom, se eu tenho um recipiente e mantenho a temperatura constante desse recipiente, e aí, nesse recipiente, eu tenho um aumento de pressão, eu aumento a pressão desse recipiente, o que acontece? Se eu aumento a pressão do recipiente, o volume vai diminuir, né? Então, se eu aumento a pressão, o volume diminui. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente escreve assim, né? Pressão é inversamente proporcional ao volume, né? Isso a gente viu lá no ano passado, certo? E daqui, nós vimos que deriva uma equação, né? Qual é a equação? P1V1 igual a P2V2. Para que serve essa equação? Bom, se eu tenho uma pressão inicial, se eu conheço uma pressão inicial, conheço um volume inicial e eu altero a pressão, eu consigo calcular qual vai ser o volume depois que eu alterar essa pressão. Ok? Então aqui seria... Tá dando um bug aqui na minha canetinha. Aqui seria o antes, né? E aqui seria o depois. Certo? Isso mantendo, nessa primeira situação, mantendo a temperatura constante. Temperatura constante a gente chama de transformação iso, de quê? Iso vem de igual, né? Térmica, de igual temperatura, ou seja, de temperatura igual, né? De temperatura constante. Então eu estou variando um dos dois, ou pressão ou volume, e estou mantendo a temperatura constante. Beleza? Então, essa foi a nossa primeira equação que a gente deduziu, né? Essa aqui é a curva, né? A cara da curva de um gráfico de pressão pelo volume, certo? Que a gente chama de hipérbole. Fizemos alguns exercícios sobre isso. Depois vem uma segunda lei, né? Que relaciona volume e temperatura, né? Volume e temperatura. Se eu aumento a temperatura de um sistema, né? Qual é a tendência? A tendência é do volume aumentar. Então, se eu aumento a temperatura, o volume aumenta, né? Em outras palavras, estou falando temperatura do gás, né? Que está contido dentro do recipiente. Em outras palavras, se eu estou aumentando a temperatura e o volume também está aumentando, temperatura é proporcional ao volume, não é isso? Temperatura é proporcional ao volume. Diretamente proporcional ao volume. Daqui, nós deduzimos uma outra equação que seria V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Na mesma lógica anterior, ou seja, aqui seria o antes, aqui seria esse termo aqui do lado da igualdade seria o depois. Depois em que sentido? Antes de aquecer o recipiente, qual é o volume e qual é a temperatura? Se eu conheço esses dois valores e quero descobrir qual vai ser o volume final depois que eu aumentar ou diminuir a temperatura, não importa, né? Eu só substituo aqui nessa equação e resolvo. Lembrando que a temperatura aqui, pessoal, sempre tem que ser em kelvins, ok? Sempre em kelvins. Lembrando que para transformar grau Celsius para Kelvin, né, o que a gente faz? Pega Kelvin vai ser grau Celsius mais 273. Então, por exemplo, 27 graus Celsius equivale a 300 kelvins, ok? É só somar aqui, né? 273 mais 27. Então,
falamos, né, dessa situação, né, por exemplo, cotidiana, né, um balão de aniversário, por exemplo, né, ele muda o volume de acordo com a temperatura local, né, temperatura do ambiente, né. Se você aquecer, né, um balão de aniversário, o gás que está contido lá dentro, né, expande, né, o recipiente, né, nesse caso que é o balão, e o balão aumenta de tamanho, né. Se eu resfriar, seria o contrário, né. Então, se eu aumento a temperatura, né, se eu aumento a temperatura, eu também aumento o volume do meu sistema, né? São grandezas diretamente proporcionais. Também fizemos exercícios. Uma outra lei, a última lei, chamada Lei de Charles, né? Que tem a ver lá com, né, o aumento da pressão de um pneu, por exemplo, né? Eu dei um exemplo para vocês sobre isso. Você vai lá e calibra o pneu, né? Você coloca lá um conteúdo de gás, né, ar sintético dentro do pneu, e aí você liga o carro e vai rodar na estrada, né? O que vai acontecer? Com o atrito, né, com o atrito do pneu na estrada, né, o pneu naturalmente vai aquecendo. E ao aquecer o pneu, o que acontece? A pressão interna aumenta. E aumentar a pressão, né, interna, se o pneu não estiver preparado para isso, ele pode estourar, pode explodir, né? Então, a gente sempre, né, o fabricante sempre recomenda você fazer a calibração de um pneu de bicicleta, enfim, um pneu com uma pressão um pouco menor, né, do que o desejado. Por quê? Com o aumento, com o atrito numa viagem muito longa, por exemplo, essa pressão naturalmente ela vai aumentar, né? Os carros mais novos, né, mais atuais, por exemplo, tem sensores de medida de pressão do pneu. Então é muito comum você ver, quando você roda, né, você vai vendo que a pressão do pneu vai aumentando, né, por conta exatamente dessa temperatura. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Né? Temperatura e pressão são grandezas também diretamente proporcionais, né? Se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão do meu sistema, mantendo o volume constante, ok? Daqui origina uma equação, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, ok? Só estou mesmo revisando a última aula para vocês, né? Todo mundo já esqueceu, até eu já tinha esquecido, né? Imagina vocês. Beleza, fizemos alguns exercícios. Aí, para ficar mais fácil, para vocês não precisarem lembrar todas as equações, vocês lembram só de uma, que é qual? Que é essa aqui, ó. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Ok? Essa aqui é a equação geral que a gente chama. Por que é a equação geral? Pensa bem, se a temperatura for constante, o que vai acontecer? Temperatura constante significa a temperatura antes é igual à temperatura depois. Então, esses dois valores são iguais, eles vão cortar na equação, né? Então, ficaria o termo de cima, P1, V1 igual a P2, V2. Beleza? E se o volume for constante? Se o volume for constante, esse termo aqui vai cortar, né? Porque o volume não vai mudar. Então, vamos chegar na seguinte equação. P1, T1 igual a P2, T2. E se, finalmente, se a pressão for constante? Se a pressão for constante? Se a pressão for constante, aí seria... A gente cortaria a pressão, ó. Seria essa equação. V1, T1 igual a V2, T2. Então é só vocês lembrarem dessa equação geral e interpretar no problema. O problema vai te falar exatamente o que está constante, se é temperatura, se é volume ou se é a pressão. Aí só um detalhe, né? Às vezes vai falar assim, ó, considere essa transformação uma transformação isotérmica. Aí você vai ter que lembrar, isotérmica, iso igual temperatura constante. Considere essa transformação
isovolumétrica. Tá óbvio, né? Isovolumétrica, iso igual volume, ou seja, volume constante. Só esse aqui que é um termo um pouco esquisito, é chamado de isobárica. Isobárica, ou seja, iso igual bárica vem de pressão, ou seja, pressão constante. Tranquilo? Beleza aí? Alguma dúvida? Estão acordados aí? Bom se eu pedisse para ligar Tamo a aqui. câmera, né? Ligar Não, ligar a câmera não. igual o pessoal da particular está fazendo. Ah, Particular, os caras obrigam a ligar a câmera. Para ver se está todo mundo ali. Bom, beleza. Agora a gente vai dar um passo importante. Muito importante. Né? Porque essas informações todas que eu revisei agora vão ser úteis para a gente. Úteis em que sentido? A gente vai descrever uma equação chamada equação dos gases ideais, ou também conhecida como equação de Clapeyron, ou também conhecido como equação dos gases perfeitos. Ok? Por que essa equação é útil? Em que sentido essa equação é útil? Eu não estou mais interessado em saber o antes e o depois. Não estou mais interessado em saber qual vai ser o novo volume, a nova pressão, se eu alterar o volume, se eu alterar a pressão. Não, eu quero saber, por exemplo, pegando aqui a polêmica do cilindro de oxigênio lá de Manaus, né, que está aí, vamos supor que eu queira saber qual é a pressão interna do oxigênio, do gás O2, dentro de um recipiente. Como é que eu faço para calcular essa pressão, né? Para calcular essa pressão, eu preciso basicamente saber algumas coisas. Para eu saber a pressão, por exemplo, eu preciso saber qual é o volume de oxigênio que o gás oxigênio está ocupando dentro desse recipiente. Eu preciso saber qual é a temperatura, porque se eu alterar a temperatura, a pressão vai alterar, por exemplo. E eu preciso saber qual é a quantidade de moléculas de gás oxigênio que tem lá dentro. Em outras palavras, eu preciso saber o N, que é chamado de número de mols. Voltamos aqui no número de mols que a gente falou lá no ano passado, né? Essa equação de Clapeyron vai reunir todas essas informações. Ok? Bom, primeiro, por que a equação é chamada equação dos gases ideais? Por que tem esse nome, equação dos gases ideais? Ou equação dos gases perfeitos? Por que ela recebe esse nome? Nós vimos aqui atrás o seguinte. Talvez não, João Pedro. Talvez não. Depende do problema. Vai depender muito do problema. Se o problema der o número de moléculas, você vai precisar calcular o número de mols. Se o problema, geralmente é o caso, o problema dá o número de mols direto. Ou pede o número de mols. Então você não precisa transformar. Né? Então vai depender muito do problema, é isso que a gente vai entrar na aula de hoje, fazer alguns problemas diferentes envolvendo a equação dos gases ideais, tá? Eu queria, antes de falar da equação, falar o seguinte. Eita. Rapidinho, deixa eu voltar aqui no início aqui. Deixa eu voltar aqui. É o seguinte, veja bem. Imagina essa figura aqui, ó. Imagina essa figura aí e imagine essa lei chamada lei de Boyle-Mariot. Está dizendo o seguinte, que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Agora vamos pensar um pouco mais além. Se eu aumentar a pressão aqui de maneira infinita, ou seja, se a pressão tender para um valor infinito, qual é o volume? Qual vai ser o volume do recipiente, o volume do gás dentro desse recipiente? vai diminuir. Para quantos? Até o final. Para o infinito também. O final é quantos?
Final é zero. É isso aí. É isso aí. Então é o seguinte. Perfeito. Se eu aumentar a pressão aqui infinitamente, se eu aumentar a pressão, aumentar, segundo a lei de Boyle-Mariot, o que vai acontecer? O volume vai ser igual a zero. Ok? Concordam comigo? Sim. Beleza. Mas isso está correto do ponto de vista do fenômeno? Se você olhar o fenômeno, isso está correto? E por que não está correto? Porque se olhar a figura do lado, ainda vai ter volume ali. Não é zero. Qual o volume? O volume do gás. Então você está dizendo o seguinte: se eu aumentar infinitamente a pressão, vai diminuir o volume, mas ainda vai ter um pouco de volume. Isso aí. E qual é esse volume? O volume das moléculas que estão ali. A lei de Boyle-Mariot está dizendo o seguinte, cara, olha, se eu aumentar a pressão infinitamente, o volume vai sumir, vou fazer uma mágica, de modo que as moléculas que estão lá dentro vão desaparecer. Não é isso? Não é isso que dá a entender? É. Então, há uma interpretação um pouco errada dessa lei. Beleza? Professor, mas, cara, então quer dizer que essa lei não funciona? Claro que funciona. Ela funciona sim. Mas qual é a limitação dela? A limitação dela é que ela só vale para pressões o quê? Para variações de pressões não muito altas, né? Para pressão baixa. Para pressões muito altas, a lei de Boyle-Mariot não funciona. Mas eu tenho que usar uma outra situação. Por isso que... Todo mundo entendeu essa discussão aqui, pessoal? Todo mundo entendeu? Por isso que aqui na frente, quando a gente fala aqui, ó, quando a gente vai falar da lei dos gases ideais, o que é lei dos gases ideais? Porque a lei dos gases ideais tem esse nome, ou gases perfeitos tem esse nome, porque essa lei ela é limitada a certas condições, principalmente baixas pressões, e ela é limitada a altas temperaturas. Por quê? Baixas pressões, já expliquei. Altas temperaturas tem um outro fator aí, que é o seguinte: quando a gente fala de pressão dos gases, né? Os gases estão ali em movimento dentro de recipiente, a gente está desconsiderando. A gente está desconsiderando que uma molécula interage com a outra. Então, essa molécula está se chocando aqui nessa parede aqui do recipiente, mas ela não está enxergando uma outra molécula. Em que sentido, professor? Eu não estou entendendo isso. A gente está esquecendo que existe tal da interação intermolecular. E o que a interação intermolecular faz? A interação intermolecular puxa a molécula uma perto da outra. Então, a pressão dessa molécula, na verdade, não é aquela pressão. É uma pressão um pouquinho menor, porque tem outra molécula puxando. Então, essa discussão toda que eu estou falando só vale para a equação que a gente vai descrever, que é originada de toda essa discussão sobre a lei de Charles, a lei de Boyle-Mariot e tudo mais, ela só vale para algumas situações. Professor, então, como que a gente resolve isso? Existe uma equação chamada equação dos gases reais. Por que equação dos gases reais? São equações que vão corrigir essas, vamos dizer assim, esses problemas, né? Aperta o volume, o volume vai ser zero? Não, o volume vai ser zero. O volume vai ser o volume das moléculas. Mas para a gente aqui no segundo grau, no ensino médio, a gente não trabalha com essa equação dos gases reais. A gente trabalha com equações dos gases ideais. Por quê? Porque a gente não está trabalhando com situações de condições limites, né? A gente está trabalhando com situações que são situações em que a equação se comporta muito bem, né? Que são pressões relativamente baixas, que são temperaturas altas. 27 graus Celsius, por exemplo, é uma temperatura muito alta, né? Lembrando que o zero absoluto, né? O zero absoluto é menos
273 graus Celsius. Ou seja, nessa temperatura, que é chamada de zero absoluto, é a temperatura no qual as moléculas não se movimentam mais. A gente chama de temperatura termodinâmica, né? Mas imagina, chegar a uma temperatura de menos 273 graus Celsius, ainda é impossível. Ninguém conseguiu chegar tão perto, né? Então a gente trabalha com condições que a equação dos gases ideais vai ser muito legal. Ó, bom, chega de blá blá blá, vamos falar da equação dos gases ideais. Que equação é essa? Né? O que nós vimos? Pessoal, nós vimos que pressão, ela é... Agora presta muita atenção nisso. Pela lei de Boyle-Mariot, que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Ok? Nós vimos também que pressão é diretamente proporcional à temperatura. Ok? Diretamente proporcional à temperatura. Isso tudo vendo numa condição ideal. Ok? Condição ideal. E uma coisa nova que eu vou colocar aqui é o seguinte, que vocês vão concordar comigo, que é o seguinte, se eu tenho 10 moléculas dentro de um recipiente, ou eu tenho 20 moléculas no recipiente, se eu vou aumentando o número de moléculas, a pressão também do sistema vai aumentando. Né? Imagina, eu tenho um recipiente com volume fixo e temperatura constante. Eu começo a injetar gás ali dentro. Começo a injetar gás. Lógico, se eu estou injetando gás, eu estou injetando moléculas, e as moléculas vão colidir mais com a parede do recipiente, a pressão vai aumentar. Em outras palavras, a pressão também ela é proporcional ao número de moléculas, que a gente vai escrever em outra forma, em número de mols, que é o número N. Que é N aqui, que é o número de mols. Ok? Lembrando, né, que um mol equivale a, né? Lembrando que um mol vale 6,02 vezes 10 a 23. Qualquer coisa, né? No nosso caso, moléculas. Beleza? Um mol de átomos é 6 vezes 10 a 23 átomos. Um mol de moléculas é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Agora me ajuda na matemática aqui, ó. Eu tenho que a pressão é inversamente proporcional ao volume, tenho que pressão é proporcional à temperatura e tenho que pressão é proporcional ao número de mols. O que eu posso fazer com essas informações todas aqui, matematicamente? Agora eu vou pedir a ajuda de vocês aí. Pode repetir, por favor? Vamos lá. Então, matematicamente falando, a pressão ela é inversamente proporcional ao volume, pela lei de Boyle-Mariot. A pressão ela é proporcional à temperatura, lei de Charles. E a pressão ela é proporcional ao número de mols, que é chamado lei de Avogadro, mas não vale a pena a gente falar. Proporcional ao número de mols. O que a gente pode fazer com essas três informações aqui em termos matemáticos? Eu poderia, por exemplo, reunir essas três equações aí numa única equação? Daniel Mesquita já fez aí. Peraí, vamos ver. É uma possibilidade essa sua aí. É uma possibilidade também. PV sobre TN, V2 sobre TN2. Também uma possibilidade, porque o que vai acontecer? A pressão, na verdade, ela vai ser... você igualou uma constante aí, né? Deixa eu pensar aqui. Pressão, número de mols, pressão, temperatura, inversamente o volume. Ah, sim, você pensou lá naquela equação anterior, né? No qual a gente tinha P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Aí você só acrescentou aqui o número de mols aqui embaixo, né?
número de mols 1 e número de mols 2. Faz sentido, né? Faz sentido. Faz todo sentido do mundo. Só que aqui eu vou ter uma equação, Daniel, que eu vou ter muitas variáveis, né? Que seria pressão 1, pressão 2. O que eu quero fazer é reunir tudo numa única equação. Seria assim, ó, para ser mais preciso, ó. Bom, pressão ela é inversamente proporcional ao volume, pressão é proporcional à temperatura, pressão é proporcional ao número de mols. Então eu não poderia escrever assim, ó, pressão ela é proporcional ao inverso do volume, vezes a temperatura, vezes o N. O que vocês acham? Reunir tudo numa única linha? Todo mundo? Ó, pressão é inversamente proporcional ao volume, também é proporcional à temperatura e também é proporcional ao número de mols, ok? Só que essa equação, que está vindo aqui, né, de todas essas daqui, ó, essas três, ela tem um símbolo aqui, ó, que é o símbolo de proporcional, né? Na matemática a gente não usa isso, a gente usa o símbolo de igual, né? Para tirar esse proporcional e colocar um igual, a gente tem que inserir uma constante, que é chamada constante de proporcionalidade, né? Então a gente escreve assim, ó, P igual a uma constante, vou chamar de casinho, 1 V, T e N, ok? Esse K aqui, que é chamado de constante de proporcionalidade, na química a gente chama de R, ok? Que é chamada constante universal dos gases. Então a equação ficaria assim, ó, P igual a R, 1 sobre V vezes N. Todo mundo está acompanhando? Eu só troquei o K aqui de constante por R. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse R aí, tá? Essa constante vem dizendo no enunciado do exercício? Sim. Tem como descobrir ela também. Eu vou ensinar para vocês. Ó, para ficar mais bonitinha essa equação, esse V que está desse lado aqui da igualdade, eu vou passar para o lado de lá multiplicando. Ó. Então ficaria assim, ó. P vezes V igual a NRT. Sendo P a pressão, obviamente, V volume, R constante chamada constante dos gases, constante universal dos gases, é constante, como não está dizendo, não muda, e T é a temperatura dado em kelvins. PV igual a nRT. Acabamos de deduzir a tal chamada equação dos gases ideais, ou também equação dos gases perfeitos, ou equação de Clapeyron, ok? Também conhecido como puta velha não rejeita tarado. Puta velha não rejeita tarado, ok? PV igual a nRT. Professor, para que serve essa equação? Afinal, então, como eu disse, essa equação serve para você calcular qualquer uma dessas variáveis, seja ela a pressão, se você conhecer quem? As outras, que é volume, número de mols e a temperatura. Você pode calcular o volume de um gás se você conhece as outras três, que é pressão, número de mols e temperatura. E assim por diante. Você calcula o número de mols se você souber as outras três. Você calcula a temperatura se você souber as outras três. Esse R, pessoal, tem um valor. Esse R vale 0,082. A unidade do R, deixa eu só lembrar aqui, R vai ser ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, ok? Agora muita atenção, como esse R, que é 0,082, que é dado no problema para vocês, tá na unidade de ATM aqui, ó, tá na unidade de ATM, obviamente, a pressão aqui, ó, que você encontrar, ou que você vai ter que usar, vai ter que ser em ATM. Então, esse R aqui, ó,
é um R usado para pressão em ATM. Professor, como é que você achou essa unidade de R aqui, ó? É só você pensar um pouquinho. Se você isolar o R aqui na expressão, ó, isolar o R na expressão, quem que vai para o outro lado? Vai N, né, PV fica em cima e NT fica embaixo. Fica ATM, que é pressão, volume, que é litro em cima, mol e Kelvin, que é número de mols e temperatura embaixo. Professor, então essa constante vai mudar? Não é que ela vai mudar, ela tem um valor diferente se você mudar a... Opa! Esse R tem um valor diferente se você mudar a unidade de pressão. Esse R vale 62,3 se você utilizar milímetros de mercúrio. Então, a unidade é mm de Hg vezes litro, mol vezes Kelvin. Então, essa unidade aqui é a unidade de R para P em milímetros de mercúrio. Alguma pergunta? Puta velha não rejeita tarado? Alguma pergunta? Só fiz aí uma dedução da equação, né, de onde ela é originada, essa equação, e essa equação ela é originada de coisas que a gente já tinha visto antes, ok? Eu só reuni as informações e juntei numa equação só. Então, essa equação serve para quê? Para calcular pressão, volume, número de mols, temperatura, e não para calcular o antes e o depois. O antes e o depois a gente já viu lá atrás, ok? Alguma pergunta? Não, Júlio, não. O R não é variável. Não é que o R seja variável, né? O R é constante. É uma constante. Constante não muda, não pode mudar, né? Só que esse valor de constante tem um valor diferente, porque a gente sabe que pressão em ATM não é a mesma coisa que pressão medida em milímetro de mercúrio, né? Então, quando o problema for dar um valor de pressão em ATM, você usa o R 0,082. Quando o problema der a pressão em milímetro de mercúrio, você usa o R 62,3. Mas, de qualquer forma, esses valores de constante têm que ser fornecidos para vocês. Eu vou colocar alguns problemas daqui a pouquinho, nos quais a gente vai resolver usando essa equação, né, que é só simplesmente a aplicação e a substituição de fórmula, não tem muito o que fazer, no qual ele vai dar esses valores de R e vocês vão entender isso, tá? Não é que o R é variável, não, é porque a pressão tem valor diferente em ATM ou milímetro de mercúrio, seria isso, tá bom? Alguma dúvida? Beleza. Antes de começar a fazer os problemas, então, finalmente, vou falar então de volume molar. O que seria o volume molar? Como o nome está dizendo, volume molar é o volume ocupado, né, de um gás em 1 mol. E verifica-se experimentalmente, pessoal, se eu medir gases diferentes, se eu medir, por exemplo, CO2, O2, H2, O3, o ozônio, que são gases todos diferentes, né? Com fórmulas moleculares diferentes. Se eu medir o volume desses gases numa mesma temperatura e numa mesma pressão, e tendo, obviamente, 1 mol de cada um, né? Ou seja, o mesmo número de mols, eles experimentalmente ocupam o mesmo volume. O volume deles é igual na mesma condição de pressão, temperatura. Para ser mais preciso, se eu medir o volume de um gás, que a gente chama na CNTP, o que é CNTP? É uma sigla para dizer condição normal de temperatura e pressão. Então, repetindo, ó,
condição normal de temperatura e pressão, CNTP. Se eu medir esse gás, esses gases, né? Medir o volume desses gases, nessa condição, experimentalmente eles ocupam o mesmo volume. E o que é a CNTP? Que condição normal de temperatura e pressão é essa? E muita gente confunde essa condição normal de temperatura e pressão. Essa condição normal de temperatura e pressão seria temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm, ok? 0 graus Celsius e 1 atm. O volume molar é 22,4 litros para cada mol. Então, repetindo, se eu meço o gás carbônico, se eu meço o volume de oxigênio, se eu meço o volume de hidrogênio, se eu meço o volume de O3 a 0 graus Celsius e 1 atm, não importa se são gases diferentes, eles vão ocupar o mesmo volume, que é de 22,4, desde que seja a 0 graus Celsius e 1 atm, ok? 0 graus Celsius e 1 atm. Então, por exemplo, se o cara perguntar assim, qual é o volume de um gás, qual é o volume de 2 mols de CO2 na CNTP? Né, o problema vai falar isso. Qual é o volume de gás carbônico, de 2 mols de gás carbônico medido na CNTP? Bom, se 1 mol ocupa um volume de 22,4, 2 mols vai ser o dobro, ou seja, 44,8 litros. E assim por diante. Tá, tudo bem? Professor, mas se não tiver na CNTP? Se não for 0 graus Celsius e 1 atm? Se for uma temperatura diferente e uma pressão diferente? Aí não tem jeito. Aí a gente tem que usar a lei dos gases ideais. Então, vamos lá. Se está na CNTP, você vai usar 22,4 litros por mol. Não está na CNTP? Não está na CNTP? Você vai usar PV igual a nRT. Ok? Aqui, ó, interessante, se vocês quiserem descobrir o valor do R aqui, ó. Se você conhece a informação, que eu estava falando com vocês, é só substituir nessa fórmula do PV igual a NT. Só uma curiosidade, tá? Ó, para descobrir o R. Só substituir PV igual a NRT, ó. Na CNTP, qual é a pressão? 1 atm. 1 atm. Qual é a temperatura? A temperatura é 0 graus Celsius. Estou dando um bug aqui. 0 graus Celsius. Então, vamos substituir, ó. P, que é 1 atm, vezes o volume. O volume molar é quantos? 22,4. Que é igual ao número de mols, que é para 1 mol, ó. Para 1 mol, vezes R, que eu quero descobrir, vezes a temperatura, que é 0 graus Celsius. Cuidado, não colocar 0 aqui, né? Por quê? Porque 0 é em Celsius. A temperatura que a gente tem que usar é Kelvin, né? Então, 0 mais 273 vai dar 273 kelvins. 273 kelvins. Se você fizer essa continha aí, ó, isolar o R, né? Aqui, ó. R vai ser igual a 22,4 dividido por 273. Se você fizer essa continha aqui, vai dar quantos? 0,082. Que é exatamente o valor de R que eu falei com vocês aqui, né, no slide anterior. Beleza? Mas isso é só uma curiosidade, né? É só uma curiosidade. De qualquer forma, o R vai ser fornecido para vocês, tá? Alguma pergunta? Então, esse aqui é o resumo, ó. Isso aqui é o resumo. Tá na CNTP ou não tá na CNTP, tá? Agora a gente vai resolver problemas. Vai terminar a aula resolvendo problemas, usando essas duas informações aí. Show de bola?
E como é que, professor, eu vou identificar se está na CNTP ou não no problema? É só ler o problema. É só você tirar as informações. Então vamos lá, ó. Nas condições normais de pressão e temperatura, então já falo, ó, nas condições normais de pressão e temperatura, CNTP, aqui ele inverteu, né? O volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono, de CO, é igual a... Então ele quer saber qual é o volume V, ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono, na CNTP. Professor, eu sei que na CNTP o volume molar é 22,4 litros por mol. Tanto é que ele deu aqui, tá vendo? Ó, o molar, ó, 22,4 litros medido a 0 graus Celsius e 1 atm, né? Então, se 1 mol ocupa 22,4 litros, se eu descobrir quantos mols estão contidos aqui em 10 gramas, eu resolvo o problema, né? Em outras palavras, qual é a molécula em questão? A molécula em questão é o CO. CO. Vamos voltar agora lá atrás, né? O carbono é 12, o oxigênio é 16, né? Então, somando os dois vai dar 28 gramas por mol. A massa molar, então, do CO é 22 gramas, 28 gramas por mol. Então, 1 mol tem uma massa de 28 gramas. No meu problema, né? O meu problema fala em quantos gramas? Experimentalmente, 10 gramas, então vai ter quantos mols? X mols. Então, X vai ser igual a 10 dividido por 28. 10 dividido por 28, que vai dar 0,36 mols aproximadamente. Ok? O que eu faço agora? Bom, se 1 mol do CO, 1 mol de gás, ocupa um volume de 22,4 litros, quantos litros V vai ocupar 0,36 mol? Velhinha, regrinha de 3. Então, V vai ser igual a 0,36 vezes 22,4. Que vai ser igual a 8 litros. 8 litros. Quem não acompanhou aí, por favor, não sei se é objetivo, 8 litros, alternativa aqui, letra B. Então ele disse que estava na CNTP, não tinha o que fazer. Professor, mas, cara, e se eu esquecer esse negócio de CNTP e usar PV igual a NRT, será que daria certo? Daria a mesma resposta. Só que qual é o problema de usar PV igual a NRT aqui? Você teria que lembrar que CNTP é 1 atm e 0 graus Celsius. Se você pegar essas informações aqui, ó, e jogar na equação, também daria a mesma resposta de volume. Igualzinho. Em outras palavras, é só você lembrar de PV igual a NRT que você resolve qualquer problema. Tudo bem? Posso seguir adiante? Vou fazer um de diferente aqui então. Olha aí, ó. Então vamos lá. Presta atenção então aí. A gente vai aplicar a equação agora. O volume de um balão utilizado em propaganda, contendo 48 gramas de gás hélio, num dia de sol, com temperatura de 27 graus Celsius, sendo a pressão do balão 2,5 atms, é em litros. Então, olha aqui, ó, ele quer saber qual é o volume desse balão, sabendo que tem 48 gramas de gás hélio, sabendo que a temperatura é de 27 graus Celsius, sabendo que a pressão do balão é de 2,5 atms. E observe que ele deu R aqui, tá vendo? Ó? Ele deu R, ó. 0,082, né? ATM, litro, mol, menos 1, Kelvin, menos 1. Ok? Então, vamos tirar os dados. Pressão. Quanto que vale a pressão? 2,5 atms.
2,5 atms. Qual é o volume? Quero saber. Qual é a temperatura? 27 graus Celsius, que vai dar em Kelvin 300 kelvins. Qual é o número de mols? Diretamente, ele não deu o número de mols, mas deu o quê? Deu a massa do gás hélio. E a partir dessa massa a gente vai descobrir o número de mols. E eu sei o valor do R. Então notem, pessoal, 27 graus Celsius e 2,5 atms não está na CNTP. Se não está na CNTP, a gente necessariamente vai ter que usar o quê? Puta velha não rejeita tarado. PV igual a nRT. Tem a pressão, não tem o volume, quer saber? Tenho, de certa forma, o número de mols, tenho R e tenho a temperatura. Só vai ficar faltando o volume, que é exatamente o que ele quer de resposta, né? Mas, professor, como é que eu descubro o número de mols? Da mesma maneira que a gente resolveu o problema anterior. Qual é o número de mols em 48 gramas de gás hélio? Sendo que o gás hélio pesa 4 gramas aqui, ó. O gás hélio é um gás nobre, né? Ele não é H2, por exemplo, HE2 aqui, ele é sozinho, né? Porque ele não faz ligação química. Então, 1 mol de gás hélio, o mol dele vale aqui, ó, que ele deu, ó, 4 gramas. Quantos mol X vai valer a massa de 48 gramas? Então, vai ser X igual a 48 dividido por 4, que vai dar 12, né? 12, né? É isso? 12 Isso mols. mesmo. 12 mols. Beleza. Então descobrimos o número de mols, né? Vamos só substituir na equação. Puta velha não rejeita tarado. Pressão, 2,5. Vou até aqui, ó, para a gente brincar um pouquinho. Vou colocar as unidades para vocês, ó. 2,5 atms vezes o volume que ele quer saber, número de mols, 12 mols, vezes R. Quanto que vale o R? 0,082 unidade. ATM vezes litro, dividido por mol, vezes Kelvin, vezes a temperatura. Quanto que deu a mesma temperatura? Ó, 27 graus Celsius, 300 kelvins. 300 kelvins. Professor, você colocou esse monte de unidade e precisa disso? Não, eu só coloquei para mostrar para vocês. A gente vai cortar um monte de coisa aqui, ó. Só tem uma variável que é quem? Volume, né? Que é o volume. Então, olha aqui, ó. O que a gente pode cortar de unidade? Só para a gente brincar com as unidades aqui, ó. Mol tá aqui embaixo, tá aqui em cima, ó. Corto com o mol que tá aqui embaixo. Tá vendo? ATM tá desse lado da igualdade, tá do outro lado da igualdade. Kelvin tá aqui embaixo, Kelvin tá aqui em cima, posso cortar. Qual é a unidade que vai sobrar? Litro. Não é exatamente isso que você quer saber? Que é o volume? E o volume não é dado em litro, né? Então tá certo os dados que a gente colocou, né? Então, resolvendo aí, ficaria como? Resolvendo, ficaria que V vai ser igual a 12 vezes 0,082, 12 vezes 0,082 vezes 300, que vai dar... Cara, pra vocês terem ideia, era tão neurótico quando eu fui fazer vestibular na época, né? Essa multiplicação aqui, 0,082 e 300, era um valor que parecia em todos os problemas. Por quê? Porque geralmente eles colocam temperatura de 27 graus Celsius. Então eu cheguei a decorar essa multiplicação, que dá 20 um pouquinho, 20, acho que dá 22, alguma coisa, né? Sei lá, 24, eu acho. Porque, como a gente não pode usar calculadora em Enem, vestibular, né? Na minha época era vestibular, não era Enem. Como a gente podia usar a calculadora, essa multiplicação, como era chata de fazer, eu já decorava, né? Ficava mais fácil de resolver o resto. Mas, enfim, isso vai dar, então, 12 vezes 0,082, 12 vezes 0,082 vezes 300. Essa multiplicação do outro lado vai dar 295,2, sobrou litro, né? Dividido, o 2,5 atm vai passar para lá dividindo, né?
2,5 atm, que já não tem mais, atm, então vai ficar dividido por 2,5 e vai dar um volume, então, de, se eu fiz certo, 118 litros. Exatamente, Luísa, 118 litros aproximadamente. Aqui, ó, alternativa, letra D de dado. Molezinha, né? Então é só você tirar os dados, coletar as informações e substituir na equação dos gases ideais, né? Lembrar dessa equação aqui, ó, PV igual a nRT. Tranquilo? Posso continuar? Vou tentar pegar uns mais difíceis aqui. Fácil essa, né? Massa de areia cerebral. Podemos fazer essa, sem problema, né? Diz assim, as pesquisas sobre materiais utilizados em equipamentos esportivos são direcionadas em função dos mais diversos fatores. No ciclismo, por exemplo, é sempre desejável minimizar o peso das bicicletas, para que se alcance o melhor desempenho do ciclista. Dentre muitas, uma das alternativas é inflar os pneus das bicicletas com gás hélio, por ser bastante leve e inerte, ou seja, não reage, né, à combustão. Aí ele coloca aí, constante universal dos gases, 0,082. A massa do hélio, agora vem a questão, né? Finalzinho da questão. A massa do hélio, então a pergunta, a massa do hélio necessária para inflar um pneu de 0,4 litros de volume, então volume a gente tem, então vamos tirar aqui, ó, V igual a 0,4 litros, com pressão correspondente a 6,11 atm, então P 6,11 atm, temperatura de 25 graus Celsius, não é 27, 25 graus Celsius, que vai dar em Kelvin 298 kelvins. Então, olha aqui, pessoal, não está na CNTP. Então, a gente não pode usar 22,4. Então, já vem a cabeça. Tem pressão, tem volume, tem temperatura. Não está na CNTP? Vamos usar PV igual a nRT. Nesse caso, qual é a variável que vai ficar faltando? Bom, tem pressão, tem volume, tem temperatura e não tem o quê? O N, que é o número de mols. Vamos descobrir o número de mols, então, para ver se a gente consegue relacionar isso com o que ele está pedindo, né? Então, pressão, 6,11. Agora, pessoal, não vou colocar unidade mais não, hein? 6,11 vezes o volume, 0,4, igual a N, 0,082, que é o R, temperatura 298 kelvins. Vamos descobrir um N aqui, que é igual a... Vai ficar 6,11 vezes 0,4, vai ficar 2,444 dividido por 0,082. Epa, a calculadora aqui tá ruim. Vezes 298, e vai dar 24,44 aproximadamente. Então, note que o número aqui é para facilitar no cálculo, né? 2,44 dividido por 24,44, que vai dar 0,1, né? 0,1 mol. 0,1 mol de quem? Do gás hélio, né? Do gás hélio, que vai encher aquele pneu lá da bicicleta. Ele quer saber a massa. Qual é a massa de hélio, né? Bom, como é que a gente acha a massa a partir do mol? Vamos fazer o contrário que a gente fez, né? 1 mol de gás hélio, tabela periódica, né? Pesa 4 gramas. 0,1 mol, então, de gás hélio vai pesar quantos? X. X igual a 0,4 gramas. Resposta. Ok? 0,4 gramas. Alternativa letra A de amor. Molezinha, né?
Vou fazer mais umas duas aqui e a gente vai terminar, tá bom? Alguma pergunta? A aula vai até daqui a pouco. Fazer mais 2 exercícios e a gente encerra. Beleza. Tentar pegar um exercício mais cabuloso aqui. Para a realização de um experimento, será necessário encher de gás um balão de 16,4 litros, que a 127 graus suporta a pressão máxima. Então, você tem volume, temperatura e pressão. A gente pode fazer esse, então, sem problema. Vamos lá. Para a realização de um experimento, será necessário encher de gás um balão que tenha um volume de 16,4. Então, V, 16,4 litros. A temperatura desse balão está em 127 graus Celsius. E vai dar 400 kelvins, convertendo. E a pressão aqui de 2 atm. Então, a única coisa que está faltando aqui é o número de mols. Ok? Não está na CNTP, tem que usar PV igual a nRT. Então, pressão 2, volume 16,4, N eu não tenho, R 0,082, quando usa pressão em atm, temperatura de 400. Então, N vai ser igual a 16,4 vezes 2, e vai dar 32,8. Puxa, fiz a conta, precisava, né? 2,8. 0,082 vezes 400. E vai dar, por coincidência, 32,8 também. E vai dar, então, 32,8 por 32,8 vai dar 1 mol. 1 mol, ok? Então, ele precisa encher esse balão, nessas condições, com 1 mol. 1 mol vai dar 10 gramas de hidrogênio, 1 mol vai dar 24 gramas de metano, 1 mol vai dar 45 gramas de etano, 64 gramas de dióxido de enxofre, 1 mol 20... vai dar... Pode falar. Porque 1 mol, qual que é mesmo? É 44 ou é 24? 1 mol. 1 mol, na CNTP, é 22,4 litros. Isso aí. Ah. Então, litros, né? Aí tem que converter para grama. Então, olha só. Ele deu aqui alternativas para você descobrir. Tá, pela conta que a gente fez, a gente descobriu que a gente tem que inserir dentro do balão, 1 mol de gás. Mas será que 10 gramas de hidrogênio vai dar 1 mol? Então, por exemplo, quanto que vale cada hidrogênio? Cada hidrogênio vale 1. 2 vezes 1 dá 2 gramas. Então, 1 mol de hidrogênio não seria 10 gramas, seriam 2 gramas. Então, não está batendo isso. Mas, por exemplo, se você pegar aqui, ó, já vou direto na resposta, quer ver? Aqui, ó, 32, que é o enxofre, com 16 do oxigênio vezes 2, que vai dar 32. 32 mais 32, o SO2 vale 64. Olha, ele está colocando 64. E 64 não é exatamente 1 mol de dióxido de enxofre? Então, essa alternativa, letra D, é a alternativa que dá exatamente 1 mol, porque todas as outras alternativas vai dar um valor diferente de 1 mol. Então, aqui, ó, resposta, letra D. Então, 10 gramas de hidrogênio não dá 1 mol, 24 gramas de metano não dá 1 mol, 45 de etano não dá 1 mol, e 78 gramas de acetileno também não dá 1 mol. Por isso que a única alternativa que é certa é a letra D, 64 gramas de dióxido de enxofre dá exatamente 1 mol de dióxido de enxofre, portanto, letra D. Já que a gente descobriu a resposta aqui no cálculo anterior, que é 1 mol de gás. Ok? Aí seria mais para brincar com a questão de massa com o número de mols. Aí, tá uma questão aqui um pouco mais elaborada, ó. Talvez nem tanto, né? Nem tanto.
Diz assim, ó, João, 355 gramas de um gás ocupam um gás XN, X subscrito N, ocupam 112 litros medidos na CNTP. Opa, medido na CNTP. Se o peso atômico de X é 35,5 U, então o gás tem fórmula molecular X10, X8, X4, X3 ou X2. Em outras palavras, ele está querendo saber qual é o valor do N aqui que está subscrito. Então a gente vai começar a trabalhar com o que a gente tem de informação. O que a gente tem de informação? A gente sabe que esse gás, né, as condições do gás é aqui na CNTP. E CNTP, quando fala CNTP, o que a gente lembra? CNTP a gente lembra de 22,4 litros por mol. Ok? Então, eu sei que esse gás, já que está na CNTP, a gente sabe que um mol dele, um mol do gás XN, que eu não sei qual é, ele ocupa 22,4 litros. Mas ele não está no recipiente de 22,4, ele está no recipiente de quantos? 112 litros. Então, o que eu vou fazer? Colocar aqui de baixo, ó. 112 litros, então, vai ter quantos mols? X. Então, X vai ser igual a 112 dividido por 22,4, que vai dar 5 mols. Beleza? 5 mols. Eu sei, então, que tem 5 mols desse gás dentro desse recipiente. E ele falou também que tem 355 gramas desse gás. 355 gramas do gás XN lá dentro. Como é que eu vou usar essa informação para descobrir qual o valor de N aqui? Alguém tem alguma ideia? Alguma dica aí de como fazer isso? Ó, repito, ó. Ele dizendo que... Tem que ser um número multiplicado pelo outro que dá 355. Que não é isso? Você está usando aí as alternativas, não seria isso? Sim, então, por exemplo, ó. Então, beleza. A gente pode usar aqui a sua informação. Esse 10 que está embaixo aqui, multiplicado pela massa dele, que é 35,5, 10 vezes 35,5 dá 355 gramas. E aí? Continua aí o raciocínio. Aí eu acho que é a letra A. Mas você está partindo... Tá, pera aí um pouquinho. Tá certo. Tá certo também. Isso aí. 10 vezes... Então, eu não precisava nem ter feito essa conta toda de CNTP. Era só ter feito isso já de cara. Era só ter multiplicado o subscrito ali pela massa atômica. 355 de um certo gás. Espera aí, deixa eu ver se eu posso fazer isso. Espera aí. 355 gramas de um certo gás, XN. Se o peso atômico de X é 35,5, então o gás tem fórmula molecular. Eu acho que a gente não pode fazer isso não, hein? Pensando aqui, eu acho que a gente não pode fazer isso. Ó, esse 35,5 é a massa de um mol de X. Então vamos fazer o seguinte raciocínio aqui, ó. Um mol de X pesa 35,5 gramas, né, usando a massa molar.
como tem 5 mols desse gás, peraí. Como tem 5 mols desse gás... É só completar embaixo, então, ó. 5 mols... Não, então, é isso. Eu estou vendo se esse raciocínio que eu estou fazendo está correto. Peraí. 5 mols de X, então vai ter uma massa M. Essa massa M vai ser igual a 5 vezes... Ah, tá. Peraí. Acho melhor fazer outra conta, então. Peraí. Já peguei o fio da meada aqui, ó. Nesse balão, nesse recipiente, tem essa quantidade de mols de 5, que equivale a 355 gramas. Então, 355 gramas equivale à massa de 5 mols. 5 mols. Eu vou descobrir a massa de 1 mol, ou seja, eu vou descobrir a massa molar desse gás. A massa de 1 mol. Então, a massa de 1 mol vai ser 355 dividido por 5, que vai ser 71 gramas. É a massa de 1 mol. Olha por que a gente não podia fazer aquela multiplicação que o João tinha iniciado. Ó. Então, repetindo, ó, que eu fiz aqui. Nós descobrimos que nesse balão que ocupa 112 litros, medido na CNTP, nós descobrimos que contém 5 mols. Ó. Né? 1 mol, 22,4, 112, descobrimos que X equivale a 5 mols. 5 mols é a quantidade da massa que tem lá dentro desse gás. Então, ó, 5 mols equivale a 355 gramas. 1 mol vai equivaler a quantos? X. Esse 1 mol aqui é exatamente o quê? A massa molar. Eu descobri que o gás tem uma massa molar de 71 gramas. Ou seja, o gás XN aqui embaixo, né, o gás, a massa dele todo é 71 gramas. Sendo que, olha aqui que interessante, ó, sendo que cada X pesa 35,5. Então, se eu multiplicar 35,5 por 2, vai dar exatamente quantos? 71. Então, esse N que está aqui embaixo, aqui, ó, se cada X vale 35,5, se eu coloco um 2 aqui debaixo, ó, 2 vezes 35,5 é igual a 71, que é a massa molar do gás que está contido lá dentro. Então, a resposta não é X10, não é simplesmente pegar essa massa aqui, ó, e multiplicar pelo valor que está aqui embaixo. Porque senão eu não teria dado essas informações aqui todas, né? Na verdade, o gás tem uma massa molar de 71 gramas, se cada um pesa 35,5, necessariamente aqui embaixo tem que ser um 2 subscrito. Então a resposta não é letra A. Opa, voltando. A resposta não é letra A, e sim letra E. X2. Ok? Aí foi meio que ele colocou os números aí meio que uma pegadinha aí pra gente cair nela, mas a questão é que você tem que usar o raciocínio das informações que ele deu, né? Ok? Então, letra E e não letra A. X2. Até porque, desconfiem, né? Como é que você vai ter um gás, né, com a fórmula molecular, por exemplo, O10, né? Estranho isso, né? Geralmente as moléculas se agregam em pequenos grupos, né? E não existe um gás O10, O5, por exemplo. O2, né? Ou Cl2, H2. No máximo O3, que é o ozônio, né? Geralmente são moléculas diatômicas, são moléculas formadas por 2 átomos. Então já desconfiaria que todas essas alternativas aqui, ó, letra A, B, C, já estaria errado, né? Porque não existe gás com essa fórmula, né? X3 até que poderia, né? Poderia ser ozônio, né? Ficaria entre essas duas aqui. Luísa perguntou aqui, teria que pegar o 355 e multiplicar por 22,4 e dividir por 112? Pegar o 355 e multiplicar por 22,4? Ah, ok. Seria um outro caminho de raciocínio, Luísa. Também. Seria um outro caminho.
e daria a mesma resposta. Eu fiz aqui pelo caminho mais convencional, que seria o quê? Eu sei que está na CNTP, 1 mol de gás ocupa 22,4. 1 mol, 22,4. 112 litros, então X. Aí descobri o número de mols, aí depois segui o caminho, né, da massa, né? Que é um outro caminho também. Último exercício, então, para a gente terminar, a aula. Deixa eu ver aqui. Seria quase o último mesmo. Esse aí, o último. Um tanque contendo gás butano a 227 graus Celsius, com capacidade de 4,1 metros cúbicos, sofre um vazamento ocasionado por defeito em uma das válvulas de segurança. Procedimentos posteriores confirmaram uma variação de pressão da ordem de 1,5 atms. Admitindo-se que a temperatura do tanque não variou, pode-se afirmar que a massa perdida de butano é em quilos igual a... Então, olha só. Eu sei a temperatura do gás, butano, é o gás de cozinha, né? Sei que o volume lá da botija é de 4,1 metros cúbicos, e aí sofreu um vazamento, e aí eles verificaram que esse vazamento ocasionou uma variação de pressão de 1,5 atms. Ele quer saber, então, qual é a massa de gás butano que foi perdida quando esse vazamento ocorreu. Então, primeiro, não está na CNTP. Se não está na CNTP, PV igual a NRT. Aqui já tem um probleminha que eu já vi que vocês ainda não viram uma situação, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Pressão. Bom, qual é a pressão que variou? 1,5 atms. Qual é o volume do recipiente? 4,1 metro cúbico. 4,1 metros cúbicos, para converter em litros, né? Vai dar 4.100 litros, tá bom? Porque cada 1 metro cúbico, né? 1 metro cúbico é igual a... 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, 4,1 metro cúbico vai ser 4.100 litros, né? Vezes, igual. Opa! Covid. Caramba. 4.100 litros. Igual a N, que eu não sei, que é o número de mols, vezes R, que é 0,082, vezes a temperatura em Kelvin aqui, ó, 227. 227 mais 273 vai dar 500 exatamente. 500. Então, temos uma equação no qual, vou colocar aqui para não confundir, né? 1,5 vezes 4.100. No qual a gente só tem uma variável, que é o número de mols. Então, ficaria 1,5 vezes 4.100 Porra, meu calculador tá malucone aqui. 1,5 vezes 4.100. Dá 650 igual a N vezes 0,082 vezes 500. Porra, alguém faz a conta para mim aí que eu tô sem 0,082. Vai dar 41, eu acho. Obrigado. Então, N vai ser 650 dividido por 41. É isso mesmo. 41. 6. Essa divisão, quanto que vai dar? Porra! Calculadora fodida. 150? Ok. 150 o quê? Resposta, o N aqui é o quê? Mols. Aí está o problema que eu falei com vocês. Por quê? O que ele pergunta, 150 mols foi o que vazou.
né, o volume de gás butano. Foi o butano que vazou. Ele quer saber qual é a massa em quilos de butano que vazou. O problema é que vocês ainda não estudaram química orgânica, não sabem a fórmula do butano, né? Então eu vou ter que falar, fornecer isso para vocês, né? O butano é um hidrocarboneto que tem essa fórmula aqui, ó. São 4 carbonos, uma cadeia de 4 carbonos, cada carbono com 4 ligações, e aqui eu tenho os hidrogênios. Esse aí é o gás butano. Então, por isso que eu falei, vai ter problema, porque vocês não sabem qual é a fórmula do butano. Então, a fórmula molecular seria C4, né? C4H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10. Então, teria que saber a fórmula para descobrir a massa, né? De 150 mols aqui. O carbono vale 12, o hidrogênio vale 1, então vai ficar 4 vezes 12, que vai dar 48. 48 com mais 10, que vai dar 58. Ou seja, 1 mol do butano pesa 58 gramas. Como vazou 150 mols, eu vou descobrir qual é a massa que vazou. A massa que vazou, então, vai ser 150 vezes 58, que vai dar 8.700 gramas, né? 8.700 gramas ou 8,7 quilogramas. Beleza? Então, ó, esse número de mols aqui, nós descobrimos para calcular aqui a massa de butano que vazou. De novo, o problema aqui é que vocês ainda não tiveram química orgânica, não saberiam a fórmula do butano. O problema eu teria que fornecer para vocês. 8,7 quilos, portanto, aqui letra A. Ok? Show de bola? Tá de bom tamanho para primeiro dia pós-férias, né? Avancei até demais aqui, achei que ia acabar mais rápido. Mas é isso, a aula de hoje foi mais para focar na questão da lei dos gases ideais e para focar também na CNTP, né, que é 22,4 litros. Beleza? Vou passar alguns exercícios para vocês, como de praxe, semana que vem, me entregar. Semana que vem é carnaval? Não, né? É na outra ainda. Mas mesmo assim a gente não tem problema com o feriado, né? Então é isso. Para quem está aí dormindo, não está, para quem está acordado. Por hoje é só. That's all, folks. Isso aí é do Looney Tunes, não é? Isso é tudo, pessoal. Isso aí. Valeu. Até semana que vem. Foi bom revê-los, mesmo que não vendo. Um abração. Valeu. A paz do Senhor. Amém.